para trazer para vocês mais um episódio dessa série especial do Dia das Mães. E hoje a gente tem uma convidada especial aqui com a gente, que vai trazer um pouquinho da história dela, para edificar, né, a sua fé, através do testemunho, através daquilo que ela viveu como mãe da parte de Deus e todo esse processo que ela passou na família dela, na vida dela em especial, para viver de fato o cumprimento dessa promessa da maternidade. Sarita, que prazer te receber aqui hoje, é uma honra para nós poder receber da sua vida. Para quem não conhece Sarita Rodrigues, ela esperou durante anos crendo em Deus a respeito da maternidade, e hoje ela está aqui com a gente e ela pode testemunhar de algo surpreendente que Deus fez na vida dela, e todas as pessoas que estavam em volta puderam acompanhar esse processo. Então, Sarita, hoje a gente está tendo a oportunidade de gravar com você, né, esse testemunho, para que outras pessoas sejam alcançadas também. E aí eu queria começar perguntando para você como é que foi, né, viver esse processo da fé, do cumprimento, da espera do cumprimento da promessa de Deus para sua vida. Amém, obrigada, né? Primeiramente quero agradecer, dizer que é uma honra, né, poder participar desse momento tão esperado, depois de tudo que a gente passa, né, e o cumprimento da promessa acontece, e você está fazendo uma série, né, poder contar, de fato extraordinário, e para mim é uma honra, sabe, fazer parte dessa série, Carol. Amém. É uma honra estar com você, amiga. E é uma honra fazer parte desse ministério, né? Fazer parte desse programa que vocês estão iniciando, acompanhando, né? As mãezinhas, tantas coisas boas que a gente já viu, né? E eu me chamo Sarita, né? Como ela falou, sou casada, tenho gêmeos. Resultado da promessa. E congrego, né, na Igreja Verbo da Vida de Guaratinguetá já há muito tempo, e que para nós é uma honra. Então, vamos lá? Gente, falar do tempo da espera, né, da espera do cumprimento dessa promessa, né? Lembrar, né? Voltar atrás e relembrar tantas coisas tão difíceis, né? E não tão difíceis, porque hoje, depois que a promessa se cumpre, você vê que era necessário, né? Então você começa a entender alguns processos de Deus na sua vida, né? Inclusive, as coisas que você passa que foram tão difíceis. O tempo da espera para mim sempre foi muito difícil em tudo. Então eu sempre, nas coisas na minha vida, no caso, sempre teve tempo de espera, né? Então sempre teve processos, né? Só que quando a gente vai para a palavra, a gente vê que Deus, né, às vezes a gente coloca assim de uma forma como se tudo não tivesse fé ou tudo fosse fé. E a gente sabe que existe a fé que é imediata, aquela fé que acontece e tem um resultado rápido, né? Mas existe aquela fé que você vai conquistando, né? Que Deus vai te mostrando os caminhos, que Deus vai te mostrando os processos. Você tem um processo até o cumprimento da promessa. E nós vamos ver esse cumprimento de promessa, esse tempo de espera, quando a gente vai para a palavra, né? Então, quando eu comecei a entender que Deus trabalha também com processos e Deus também trabalha com tempo de espera, se tornou um pouco mais fácil algumas coisas, né? Porque nesse tempo de espera que nós temos, passaram-se anos, né? Não foi 1 ano, 2, né? Foram mais de 8 anos esperando para ser mãe, né? Então, assim, nesse tempo todo existiram vários momentos de desistir, momentos de dúvida, de incredulidade, né? Momentos em que você pensa assim, acabou para mim, né? Isso não é para mim, eu vou partir para outra coisa, porque as circunstâncias vão vindo. Se você não está firmado em uma palavra, se você não tem uma base, né, da palavra, saber quem é Deus, o caráter de Deus, saber que Deus é um Deus que não muda, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, né? Então, assim, você acaba, muitas vezes desistindo, como eu já vi testemunho de mães, né, de mulheres que desistiram, justamente por não ter uma base, sabe, em relação à palavra. Então, eu acho que a palavra é muito importante, a palavra foi muito importante na minha vida nesse processo. Né, a vida com Deus, a comunhão com Deus, a congregação, o meu pastoreio, tudo, sabe, é um conjunto. Tudo foi um conjunto para que eu não desistisse, né, para que eu continuasse firme no tempo da espera.
Amém. E ver que Deus trabalha com o tempo da espera é muito gracioso. Se torna um pouco, não é que se torna mais fácil, né? Tem os momentos de crise, os momentos difíceis, os momentos que você, né? Mas se torna mais fácil, porque quando você olha lá na palavra, você vai ver que Deus deu uma promessa para Abraão, né? Que ele se tornaria pai, que Sara se tornaria mãe. E durante todo esse processo, e aí foram 25 anos de espera, né? É claro que teve todo o processo, mas para ele seriam mais 25 anos, né? A gente sabe que Sara foi mãe já muitos anos, né? Mais velha. E aí você vai lá para a história também, você vê que José, né? Deus deu um sonho para José governar, né? E ele tinha 17 anos, e com 17 anos ele foi vendido, ele foi para o Egito, a gente vê, né? Então, para que começasse a se cumprir a promessa que Deus deu para ele, né? Começou quando ele tinha 30 anos. Então existe um processo, né? Por que para nós seria diferente, né? Se houve tantos processos na vida de Jesus, houve tantos processos na vida de Paulo, houve tantos processos na vida do, né? E eu digo que ainda é mais fácil hoje, né? É mais leve, porque a gente tem a porque graça. Porque a gente tem a graça, tem o Espírito Santo, tem a palavra, então vários momentos que você tem recaída, a recaída que eu falo é o quê? Porque eu vivi vários momentos, sabe, de tristeza, eu vivi vários momentos de desânimo, vários momentos que eu quis desistir, vários momentos que eu pensei em outras possibilidades. Por quê? Porque você vai ao médico e tá tudo certo, né? O seu marido vai ao médico e tá tudo certo, né? Aí os médicos dizem, a gente já conhece seu caso, a infertilidade, a esterilidade sem causa, você não tem nada, você só é estéril, você é infértil. Daí você pensa, você ouvir, né, você é infértil, você é estéril. Então hoje eu consigo entender muitas mulheres da Bíblia quando passavam isso. Até porque antigamente, esse tempo de espera de antigamente era muito pior do que hoje. Porque hoje, se a gente for ver, muitas vezes maldição é você até querer ter filho. Mas naquela época, você não ter filho era vergonha. Né? E assim, Deus não mudou na trajetória, né? Então assim, e aí aquele tempo de espera, essas coisas vão acontecendo, porque as pessoas vão engravidando no seu lado, né? As pessoas falam gracinha pra você, não entendem o que tá acontecendo com você, sabe? Às vezes te machucam com coisas simples, né? Mas não é que as pessoas estão querendo te machucar, é que você dentro já está tão machucada ou naquela espera que tudo se torna muito grande. Então a circunstância se torna muito grande. Então se você não se apega em Deus, na palavra e vai... E é um processo, Deus trabalhou tão bem isso de forma de fé na minha vida, sabe? Incredulidades que Ele foi tirando até tirar toda a dúvida, sabe? Então foi uma coisa extraordinária para mim, porque o processo aconteceu dentro de mim. Amém. E Sarita, como é importante a gente ter uma voz de Deus sobre a nossa vida, né? Uma paternidade, alguém que te oriente, que cuide de você como uma ovelha mesmo, que te traga para perto nesses momentos de desânimo e te coloque lá em cima, te lembre da sua realidade, né? Com certeza. Foi fundamental. Amém. Fundamental, amiga. Você tocou num ponto muito importante, porque a paternidade na minha vida, né, através do pastor José Roberto e da Sandra, né, foram importantíssimos para mim, momentos em que assim ele não sabia de nada, momentos que eu estava em crise, né, e que ele ligava para mim, ei, né, já sabendo, cuidado. Né? Ele sempre falando, né, os dois sempre falando, nós vamos carregar seus filhos no colo, nós vamos subir nesse altar, apresentar seus filhos, você vai ser mãe, me lembrando o tempo inteiro. Amém. Quantas vezes eu já cheguei, né, para eles em crise. Pastor, tudo é difícil pra mim, tudo não acontece pra mim, acontece pra fulano, acontece pra ciclano, né? E não acontece pra mim, né? E ele vem, te levanta, te lembra quem tu é, amém, né? Te lembra onde que você tá, qual é o nível da promessa, o processo, sabe? Fala da história dele, olha, né? Existe isso até chegar ao cumprimento da promessa. Então existe um caminho, né? E só a paternidade, né, pode apontar o destino, pode te lembrar de quem você é, de fato. Eu acho que esse é um dos segredos também, pra gente viver o cumprimento das promessas de Deus pra nossa vida. Com certeza, ele foi o anjo que Deus enviou pra minha vida. Ele sabe que literalmente ele foi um anjo enviado pra minha vida, né? Tem um testemunho sobre isso, não sei se dá pra falar aqui, mas aí eu acho que, né, fica muito longo também, viu, gente? Mas se vocês quiserem me procurar pra saber o testemunho do pastor José sobre o anjo da igreja, brincadeira. Mas assim, mas é justamente isso, né? É saber que existe. Então assim, eu descobri, né, no meio de toda essa trajetória, essa jornada de não conseguir, né, até o momento ser mãe, que existe, que Deus trabalha com processos.
que Deus trabalha com a sua história, que Deus Amém. tem uma missão específica para cada um, um propósito, um plano, né? E o que Ele mexeu nessa trajetória em mim, hoje olhando para trás, eu vejo o quanto foi importante, era necessário, E né? vale a pena. E né, vale a Sara? pena, Passar, né? né, pelo processo. É. E conta pra gente então, Sara, um pouquinho a respeito do momento do cumprimento da promessa, né? Em que você vê um milagre, a gente tem aqui uma foto de vocês, da sua família. Eu me lembro o quanto isso foi emocionante para todo mundo, quando você anunciou que estava gestando, e aí quando anunciou que era gêmeos, depois quando nasceu. Eu me lembro que muitas pessoas da nossa igreja, porque você não estava perto da gente, né? Você foi para sua cidade, mas todo mundo repostava suas fotos, né, nas redes sociais, se alegrando de fato com esse momento da sua vida. Como é que foi viver isso para você? Inexplicável, né? Na verdade, assim, foi uma coisa extraordinária, né? Porque foi emocionante de todas as formas, né? Eu posso dizer assim, foi inexplicável de todas as formas, porque houve o período dessa espera, né? E aí o emocionante daquela sensação que você que é mãe, e quem é mãe sabe que passou naquela hora do parto, que já é inexplicável, porque você uma adrenalina. É inexplicável, né? E eu lembro que, assim, então eu vivi duas coisas ao mesmo tempo, né? Várias coisas ao mesmo tempo, porque o cumprimento da promessa sendo realizado, porque quando ela coloca aqueles 2 bebês diante de mim e você vê Deus dizendo, filha, né? Tudo tá bem. Aqui, né? Você venceu, você passou os processos, aqui está, né? Como se fosse assim, ele estivesse entregando uma coroa, Recompensa. né? Recompensa daquilo, sabe? Daquele cumprimento. E fora a emoção de você estar gerando, e você ter gerado, e você, de repente, ela ter tirado aqueles 2 bebês de dentro de você, e você, né? Porque já é sobrenatural de todas as formas, né? Na minha vida, assim, foi uma coisa extraordinária, porque já foi sobrenatural o milagre em si, ter se concretizado, e eu carregar 2 bebês, né? Sendo que a médica dizia, você não tem estrutura para carregar 2 bebês. Eu vejo um milagre, né? Você não foi criada para ela, falava literalmente, não estou entendendo esses 2 bebês dentro de você, porque você não foi criada, né, para ter esses 2 bebês. A sua estrutura não foi feita para gerar 2 bebês. E aí você começa a lembrar, né, aquela mistura de sentimentos, né? Você começa a lembrar das palavras que Deus te mandou, né? Em lugar da tua vergonha, eu te darei dupla honra, né? Amém. Em lugar da sua vergonha, você, né, será ricamente abençoada. Você tem 2 portas diante de ti, você tem, né? Então, assim, é um misto de emoção, porque... E aí você todos os dias olhar para aqueles bebezinhos, porque todos os dias no início ali, né, você olhar para aqueles 2 bebezinhos e você lembrar das palavras, inclusive, que o pastor Zé falava sobre Isaac, né, que é o filho do riso, né, então você ria porque você via Deus ali, a manifestação de Deus, a manifestação do milagre é extraordinário e vale a pena, sabe, eu olhava para trás e eu dizia, valeu a pena, sabe, esperar, valeu a pena passar por tudo aquilo, valeu a pena, hoje eu sei como que é, hoje eu sei como me sentar com uma mulher e dizer para ela, sabe, que vale a pena esperar, que vale a pena não desistir, que Deus é fiel, que Deus, sabe, vai realmente mover. Existe uma história para cada um, existe um processo, né? O meu processo foi na maternidade, foi na infertilidade, mas tem várias pessoas que passam vários processos em outras áreas, né? A minha área foi a infertilidade, né? E então, assim, o milagre em si esperado e, né, concretizado de fato tocar em Deus, sabe? É você falar assim, é você perceber assim, Deus é como a Bíblia diz, não muda, vai e ver de que o Senhor é bom. É você provar da bondade de Deus. É provar da bondade de Deus e não só você provar, como as pessoas que estavam ao seu redor também provar. Porque, como você falou, as pessoas, né, no momento que eu
de que eu veio à luz, os bebês, né? As pessoas estavam felizes, as pessoas me mandavam mensagem. Eu levei meses para responder todas as mensagens, eu levei meses, sabe, para agradecer, meses para, sabe, porque não era só eu que estava crendo. Aí o milagre em si traz outras coisas conjuntas, né? Porque você começa a entender que aquelas pessoas que vinham falar com você, que oravam junto com você, que choravam junto com você, de fato elas estavam em fé com você. Eu não estava sozinha. Amém. Quando muitas vezes lá no tempo da espera eu achava, às vezes, que eu sabendo que eu tinha Deus, que Deus não me abandonou, mas tem momentos que você pensa que você está sozinha e você não está. Você tem não só Deus, o seu pastor, né, a mama, né, a mulher pastoral, mas a gente tem os amigos da fé, os irmãos da fé, sabe? Uma família de fato. Isso é importante, isso é a coisa mais importante que existe hoje, mais do que o natural. Porque o natural, você vai em médicos, o médico vai te auxiliar se você tem algum problema, que no meu caso não tinha até então, não tinha nada. Então, assim, né? E vale aqui também ressaltar que a gente procurou, né, a FIV, nós procuramos um in vitro, né? E nós tiramos todo o nosso preconceito disso, porque quem dá a vida é Deus, né? Não são os processos ali, os processos todos são, né? A vida quem gera é Deus. E isso é muito bem ressaltado quando a gente está lá. Mas a gente procurou in vitro, mas a gente recebeu uma palavra que nós receberíamos nossos filhos naturalmente. E até então a gente ficou com aquela palavra, mas mesmo assim as dúvidas vinham, mas as coisas foram se encaminhando. E quando aconteceu naturalmente gêmeos, né, foi mais extraordinário ainda, porque eu pensava assim, é muito mais fácil eu ir fazer um in vitro e ter gêmeos do que eu naturalmente ter gêmeos, né? E aí você escuta da médica que eu tive uma compensação, que na hora de gerar dos óvulos que eu recebi, eu tive uma compensação. E aí eu fico pensando, como que não acreditar que Deus? É claro que o testemunho é muito, muito maior, né? A gente não tem tempo para falar tudo, mas eu já vinha auxiliar, já vinha me falando, né? Me preparando que realmente a minha missão seria ter 2 bebês ao mesmo tempo, né? Seria gêmeos, né? A gente não quer acreditar, a gente acha, né, que... Mas eu entendi, né, que Deus queria, na verdade, Deus não muda. Amém. Né? Então a palavra, quando ele faz uma promessa para você, e nós temos essa promessa na palavra, toda mulher tem essa promessa na palavra, né, que não haveria mulheres inférteis no seu meio. Então era uma promessa, né, e não tem como Deus não cumprir. E eu sei que às vezes os anos vão batendo na nossa porta, a nossa idade, que foi no meu caso também, né, teve a minha idade, que foi começando daquela, né, meu Deus, eu já estou avançando na idade, né? E aí, quando você chega na in vitro, o médico explica todo o processo, fala da sua idade, que seus óvulos já não estão tão novos assim, que você deveria congelar os seus óvulos, né? E começa a falar tudo isso, vem um turbilhão de coisa, né? Mas quando a gente olha para a palavra, o que a gente fala? Então, depois que eu tive esse processo na in vitro, todos os dias eu declarava assim, meus óvulos são novos. Né, meus óvulos são novos, eu posso gerar, eu tenho meus ovários, meus óvulos, tudo isso, sabe, é novo, sabe, é de uma mulher nova. Então eu vejo que a palavra funciona, porque as declarações que eu fazia todos os dias não foram em vão, né? Como é importante a gente conhecer a palavra, saber que Deus é bom, né? Saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pede. De fato, eu acho que isso é algo que fortalece a gente por dentro, que nos dá estrutura e fundamento para ficar firme naquilo que o Senhor prometeu para nossa vida. Isso mesmo. E Sara, conta pra gente também como hoje, né, você viveu tudo isso. Eu não sei se você tem algum recado, alguma orientação para passar para mulheres que talvez estejam passando por esse processo, algo que você possa dizer a elas que de fato vai edificar, construir mesmo algo dentro delas com relação à maternidade, com relação à espera, ao processo, porque de fato a sua história já edifica a nossa fé, né? Já é para nós uma grande alegria. E tem algo no seu coração que você queira dizer, deixar para essas mulheres, né? Como uma orientação? Não desista.
Desista de desistir. Eu falo, eu até tenho um textinho que eu já coloquei há muito tempo, né? Quando eu estava nesse tempo de espera no Instagram, né? E uma amiga minha que justamente está nesse tempo, né? E ela leu e ela falou, eu agarrei isso, né? Então eu coloquei lá, se você não desistir, você ganha. Amém. Então não desista, né? Você que está no tempo de espera, seja na maternidade, né, para ter o seu filho, né, tão desejado, que você tem sonhado, ou até em outros processos que está vivendo, não desistir, né? Acredite, né? Eu tinha uma frase que todos os dias eu acordava e eu sempre falava, repetia para o Senhor, eu acredito. Amém. Então sempre, a hora que eu estava com aquela duvidazinha no meu coração, eu falava, Pai, eu acredito. I believe, eu acredito. Inclusive eu mandei um amigo nosso da igreja pintar, né, uma jaqueta minha jeans, sabe, com escrito I believe, né? Eu acredito. Então o que eu deixo para você, mulher que está nesse tempo de espera, é se aquietar a sua alma, né? E buscar, né, com o Espírito Santo, nosso conselheiro, né? A história que você está vivendo, o momento que você está vivendo, o processo que você está vivendo, né? É difícil, né? Mas existe um caminho que Deus quer mostrar para o cumprimento dessa promessa. Então, não desistir, insistir, sabe? Viver a palavra, né? Buscar o direcionamento com os seus líderes, né? Com os seus pastores, sabe? Acreditar na palavra que eles estão falando, agarrar, né? Ficar sensível, né? Com relação àquilo que o Espírito Santo está comunicando, né? Eu tive momentos que o Espírito Santo comunicava para eu fazer no caminho, na trajetória, sabe? Tudo era confirmado com pessoas, né? Deus, Ele não nos deixa enganados, né? Então, nesse processo, Ele fala conosco. E tenha calma, porque uma das coisas que eu mais falava e mais ficava atenta nesse processo todo, mesmo nos momentos mais difíceis que eu vivi, era não criar um Ismael na minha vida. Eu sempre falava, Deus, não me deixa criar um Ismael. Não sei se você sabe a história, mas a história de Sara, né? A gente sabe que num certo momento da promessa, ela, né, pegou a serva, entregou a Abraão e criou Ismael, e nós temos os resultados de Ismael até hoje, né? Mas Deus deixou de cumprir na vida dela? Não, mas ela não precisava ter criado um Ismael. Então tudo que eu pedia para Deus era, não me deixe criar um Ismael nesse tempo de espera, porque o tempo de espera vem as ansiedades, vem os medos, vem tudo isso, e faz você de repente criar algo que não era para ser, né? Então tudo que eu pedi a Deus, só não me deixe criar um Ismael, eu confio em Ti. Senhor, meu coração está pronto para acreditar, para crer, né? E buscar na palavra mesmo, buscar na palavra, sabe? Orar, fazer devocional, buscar Deus, sabe? Ouvir o que o seu líder está falando em púlpito. Quantas vezes, meu Deus do céu, quantas vezes, sabe? Eram confirmadas palavras para mim através da boca do pastor José Roberto, através de outros homens que passavam. Quantas vezes, né? Então, não desista, sabe? Se esse é um sonho que você tem, não desista, porque Deus é imutável, Deus não mudou, a palavra dele não mudou. Quem mudou foi o homem, as gerações foram mudando, mas Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo Deus da promessa, o Deus que cumpre a promessa. Então não desista, busque sempre em Deus, né? Se aquiete e acredite. Amém. Nada é impossível para Deus. Amém. E nós não vivemos por vistas, né? Eu aprendi a não viver por vistas, a viver por aquilo que Deus, né, fala em sua palavra. Amém. Amém? Amém. E não se esqueça, nós estamos em processos, e processos são bons. Eu percebi que processos são bons. E a maternidade é divina, né? É algo divino, é uma herança que o Senhor confia para nós, então nós sabemos que é da parte do interesse da parte de Deus nos alcançar também como mães, num sonho, num desejo que nós temos como mulher de se tornar mães. Né? Eu sou outra, né?
anos Muda e em busca totalmente a vida. E ainda estou, né, em transformação, mas não existe, hoje eu posso falar, não existe nada comparado, né, tudo que eu já vivi lá atrás. Por isso que eu digo, hoje eu olho para aqueles 2 bebezinhos ainda para mim, 2 crianças de 2 anos, sabe? E eu vejo a manifestação de Deus na minha vida, né? E todas as vezes que é impressionante. Hoje eu entendo algumas ministrações quando eles falavam de Sara sobre o riso, né? Porque todas as vezes que eu olho para aquelas 2 crianças que eu estou em dificuldade, ou que eu estou pensando em desistir de alguma coisa, ou que eu estou desanimada, alguma coisa, eu olho para eles, eu opa, Deus, parece que eu vejo os 2, assim, parece que eu vejo Deus ali falando, filha, tenha paciência, né? Esperei com paciência no Senhor, né? E Ele se inclinou ao meu clamor. E a maternidade é transformadora. É surreal. É de Deus, realmente família é um projeto divino, né? Ser mãe é um projeto divino, a gente entender hoje o papel da mulher, o papel do homem, da família, viver a palavra, né? Quantas vezes eu lembro o meu marido vinha falar, nossa, eu achava que eu conhecia Deus, né? E hoje a gente olha para aquelas 2 crianças e diz assim, hoje eu sei quem é Deus, né? A gente até lembra daquela, né? Eu só ouvia, né, falar de Deus, hoje eu vejo Deus, né? Então, maternidade é poderoso, você que está esperando, sabe, ser mãe, não desista. É para você, é para nós, é para toda mulher. A mulher foi feita para isso, né? Não vai haver, né? Não vai haver frustração nessa área se você esperar, se você não desistir. Você vai entender, pelo contrário, na hora que se cumprir, você vai entender o seu processo, porque cada um tem o seu processo, cada um tem a sua história, né? E para você, mulher que está nesse tempo de espera para ser mãe, né, olhe para cima, sabe? Olhe para aquele que é consumador, sabe? Para aquele que é consolador, para aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Ele é imutável. Acredite, não desista. Amém. Que tempo bom, Sarita. Que honra, obrigada, viu? gente. Que tempo bom, né? Ouvir de você tudo isso, né? Ai, Sempre são gera tantas pra coisas, gente. né? Não dá tempo pra tudo, mas a gente dá um Gente, resumão pode de procurar a qualquer coisa. Sarita. Ai, sou disponível se você quiser. Tem muita história boa aí, Isso. né? Tanto do tempo da espera como depois do milagre. Se você está passando por esse tempo e quiser me procurar na igreja, fique livre. Estamos aqui para isso, né? Na verdade, essas coisas acontecem na vida do homem para que, né, caminhos sejam encurtados para outros, né? Então, outras pessoas não deixe de procurar, né? Pessoas que já passaram por processos difíceis, né? E o cumprimento da promessa vai acontecer. Amém. Amém. Deus é bom. Sara, obrigada, viu? Obrigada, que honra mesmo poder honra ouvir de minha. você e poder participar desse momento na sua vida. Mais um momento. Mais um momento. Que coisa boa. Eu espero que você tenha sido acrescentado, edificado, enriquecido pela palavra, por esse testemunho tão lindo que a gente acompanhou da Sarita e do Augusto. De fato, para nós é uma grande honra poder hoje registrar, gravar esse momento da vida deles e dizer que para você, né, agradecer a você por estar nos acompanhando, dizer para você que certamente o Senhor é o mesmo Deus, permanece sendo o mesmo, que de fato Ele cumpre as promessas dEle, a palavra dEle não mudou, e saber que nós estamos amparados e guardados pelo Senhor em todas quantas são as suas promessas, em todas elas nós temos o Sim e o Amém. Foi uma honra para nós poder participar desse momento. E eu queria te dizer para que você nos siga nas redes sociais, Verbo Guaratinguetá, nos procure, assista, acompanhe os nossos cultos online através do YouTube, Instagram, Facebook. Está tudo disponível para você. De fato, nós temos o propósito como igreja, como família Verbo da Vida de alcançar a sua vida. Um grande beijo e até mais.